Olá! Por um mundo onde a política não seja a atividade de pouca gente com interesses pessoais, mas uma atividade de todos que tenham interesse pelo bem comum. Está começando o programa Parlatório, aqui de Brasília, pela TV Pai Eterno. São Paulo VI dizia que a política é a suprema forma da caridade. Portanto, engana-se quem pensa que política não é assunto de gente que tem fé. Engana-se quem pensa que a política é coisa apenas de pessoas que têm um cargo público e disputam eleições. Política, de verdade, é a arte de lidar com as coisas da sociedade de modo que as maiorias e as minorias tenham seus direitos respeitados. Política é assunto de todos nós. No programa de hoje vamos conversar com o padre Leonardo Lucian Dall'Osto, um jovem sacerdote, estudioso de teologia em Roma, que tem uma vistosa atividade nas redes sociais, na qual ele destaca figuras políticas e corajosamente enfrenta a temática com equilíbrio e clareza. Padre Leonardo Lucian Dall'Osto é membro do clero de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Natural de São Francisco de Paula, Padre Leonardo tem 35 anos e já auxiliou no Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Ele é formado em Filosofia pela Universidade de Caxias do Sul e em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Também lá ele fez o seu mestrado e atualmente faz seu doutorado em teologia numa universidade de Roma. Padre Leonardo, é um prazer imenso receber você aqui no programa Parlatório. Eu começo trazendo uma questão de atualidade para entrarmos em sintonia com a sua realidade. Pelo que parece, você tem vivido esse tempo de pandemia longe do Brasil, estando com um olho sempre fixo na nossa realidade. E o país onde você está foi particularmente atingido, a Itália. Como é que está sendo para você essa experiência? Olá, padre. Prazer estar com vocês. Bom, a Itália, como nós sabemos, foi um dos primeiros países a serem atingidos de uma maneira assim mais catastrófica. Claro que agora nós vemos a catástrofe grande nos Estados Unidos, Brasil e Índia especialmente, mas a Itália recebeu este baque muito grande naquele período do ano. Demorou alguns dias para a reação acontecer, em torno de 15 a 20 dias, uma reação do governo no sentido de fechamento total da Itália. Porém, essa reação veio e ela surtiu um bom efeito, de modo que nós, praticamente no final de maio, já retomamos uma determinada normalidade de vida. Porém, é claro que a Itália, especialmente no norte da Itália, as mortes foram abundantes, né? O norte da Itália é uma região mais rica e, ao mesmo tempo, mais envelhecida enquanto população, de modo que o número de óbitos foi muito alto naquela região. Bérgamo ficou bastante conhecida, algumas imagens ficaram bem conhecidas, rodaram o mundo, como, por exemplo, os caixões que saíam da cidade de Bérgamo em direção aos cemitérios. Então, a Itália sofreu bastante, mas tomou uma determinada consciência também da gravidade do problema. E isso gerou uma grande solidariedade entre as pessoas e uma grande compreensão do problema, da gravidade. Então, as pessoas também perceberam que precisavam, no caso, no período da quarentena, ficar em casa, manter o distanciamento, manter as diversas medidas de segurança, como ainda agora estão sendo mantidas. Ainda hoje, por exemplo, nós, os religiosos, ao celebrarmos a missa, ao atendermos as pessoas em confissões, temos que manter as diversas medidas de segurança, como também em qualquer lugar público da Itália.
Padre Leonardo, sua atuação nas redes sociais chama a atenção, e chama a atenção exatamente porque você é um jovem sacerdote, estudioso de teologia e se manifesta sobre política. E nas suas exposições lá nas redes sociais, a gente vê que elas são bem didáticas. Por isso eu te pergunto, você acha que nos falta educação política? Penso que educação política falte não apenas no Brasil, mas foi plantada nas nossas consciências a ideia de que a política é uma coisa chata e é algo técnico para um pequeno grupo, para um grupo de gente que se dispõe a viver a função política. Mas quando nós entendemos a raiz política, ou seja, a ideia grega política de que política é tudo aquilo que nós fazemos em relação ao bem comum, é toda a preocupação que envolve o bem comum, nós entendemos que tudo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer é um gesto político. E nesse sentido, eu acho que sim, que falta um pouco ao nosso povo no Brasil também, mas aqui na Itália também se percebe isso, uma educação para a política. E eu diria assim, padre, a educação para a política, ela falta porque também existem interesses políticos que a façam faltar. Quanto menos educado politicamente o povo é, quanto menos excitado a preocupar-se com o bem comum, melhor para alguns determinados grupos. Então, eu penso que as minhas posições às vezes são um pouco ásperas, mas eu procuro ser pedagógico, como o senhor disse, até porque eu tenho como referência um sacerdote jesuíta brasileiro, padre João Batista Libânio, que era profundamente pedagógico, um grande professor de teologia, mas um grande pedagogo da teologia e mesmo da fé enquanto tal, porque é importante que nós possamos ajudar as pessoas a despertarem para a realidade. Poderia ser mais fácil para qualquer um de nós, padres ou não, estabelecermos uma relação mais alienante com a religião. Uma religião que cuide de aspectos mais ligados às devoções, que deixem um pouco até mais doce o Jesus do Evangelho, mas seria menos fiel ao Evangelho. Porque a ação dos profetas no Antigo Testamento, a ação de Jesus no Novo Testamento, são ações sempre conflitivas e são ações sempre políticas. E nós temos que tirar o véu disso e mostrar às pessoas o que de fato acontecia, como de fato os profetas falaram, como de fato Jesus falou, como foram as suas ações. Há uma pergunta de base no discurso político e essa pergunta é sobre ideologia. Você dá uma espécie de lição sobre esse tema, ideologia e fé, num dos seus posts lá nas redes sociais. Você pode ampliar sua exposição sobre o que isso significa para nós? Primeiro que eu acho que muitos termos nossos, eles são usados de forma muito vazia. Em que sentido? Da mesma forma como uma parte dos nossos fiéis católicos, quando nós usamos a palavra sacramento, não tem ideia do que nós estamos falando, da mesma forma, muitos dos nossos cidadãos, quando usam a palavra ideologia, quando usam a palavra política, quando usam a palavra direita, esquerda, ou comunismo, ou fascismo, também não sabem do que estão falando. São conceitos nessas cabeças que são vazios, que são usados apenas, veiculados. A grande questão é, todo ser humano possui uma ideologia. Eu fiz uma distinção recentemente nas redes sociais entre o sentido positivo e o negativo de ideologia. O negativo é aquele sentido que Marx tem, de que a ideologia é quando um grupo que domina torna universal os seus interesses particulares. Porém, há um sentido positivo de ideologia, que é o nosso conjunto de ideias e valores pelos quais nós compreendemos a realidade, a julgamos e agimos nela. E nesse sentido positivo, não há nenhum grupo humano
que não possua uma ideologia, seja ela ateia, seja ela religiosa. Todos nós possuímos. Como é que nós fazemos uma relação com a fé aqui, né? A questão é essa. A fé, ela tem uma ideia de transcendentalidade. Nos abre a Deus, nos abre ao eterno. A ideologia tem uma ideia de imanência, história, o hoje, o aqui e o agora. Então, quando eu coloco em prática, por exemplo, as bem-aventuranças, e eu afirmo e vivo, por exemplo, que são felizes os pobres, que são felizes os perseguidos, que são felizes os que choram. Eu estou agindo de uma política, e como eu ajo também dentro da história, também aqui é uma visão de mundo, também é uma ideologia, que tem o seu fundamento na teologia, na fé, mas que faz parte da minha visão de mundo. Então, quando nós separamos as duas coisas, quando nós tentamos separar a realidade da fé, a história da eternidade, nós destruímos a lógica da encarnação do Verbo. Se eu quero separar fé e política, né, ideologia e religião, eu tenho que arrancar Cristo da realidade humana. Isso é impossível. Pelo menos se nós quisermos ser fiéis ao Evangelho. Você também tem colocado em destaque figuras da igreja que tiveram ou têm uma posição crítica em relação à sociedade que nós vivemos. Ultimamente eu vi que você colocou a figura de Dom Romero, bispo de El Salvador, canonizado pelo Papa Francisco. Você também elogia Dom Pedro Casaldáliga, Dom Helder Câmara, e mais recentemente você postou um conteúdo que trata do padre Júlio Lancelotti, que recebeu ameaças de vida pelo trabalho que faz junto com as pessoas em situação de rua em São Paulo. Você poderia nos colocar mais próximos dessas figuras que você destacou? Essas figuras, elas estão em destaque exatamente pelo caráter político que elas tomaram à sua época e que tomam ainda hoje. Dom Helder, especificamente, ele dizia o seguinte, e é muito interessante, ele dizia assim: a igreja sempre fez política, sempre. Né? Desde quando começou o relacionamento com o Império Romano, lá no século IV, com Constantino, depois Teodósio, transforma face do cristianismo a religião oficial, a igreja sempre teve um grande envolvimento e uma grande atuação política. Porém, normalmente, as declarações da igreja eram declarações que favoreciam o poder do momento, o poder institucional, o poder dos reis, dos imperadores, dos príncipes. Quando a igreja começa a usar a sua voz para defender o outro lado da moeda, aí ela começa a ser acusada de fazer política. Isso dizia Dom Helder. E eu acho que esse é o pano de fundo para nós entendermos essas figuras. Essas figuras, elas são figuras que entenderam que não existe uma igreja neutra. A igreja sempre é parcial politicamente. Atenção, aqui eu não estou dizendo que a igreja ela tem que ter uma legenda partidária. Isso é outra coisa. Agora, que ela tem, através das suas compreensões de fé, uma atuação na história e, portanto, uma atuação política, isso é claro. O ponto é, se nós colhemos e bebemos do Evangelho, que tipo de atuação política nós devemos exercer no mundo? E aí, então, essas grandes figuras, como Helder, Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom José Maria Pires, Santo Oscar Romero e tantos outros, são homens que beberam profundamente do Evangelho e são místicos. Se nós olharmos a vida de Helder Câmara, olharmos a vida de Pedro Casaldáliga, para que eles conseguissem viver o que viveram, sofrer o que sofreram e enfrentar o que enfrentaram, eram profundamente místicos. Um homem sem mística não faz aquilo. E estes homens místicos compreenderam que Deus tinha tomado uma posição e que essa posição ficava clara nas palavras e nas ações de Jesus, e agiram assim. Então, destacar essas imagens é desmontar um pouco, desconstruir um pouco a ideia de
um homem que é religioso e por ser religioso tem que ser neutro politicamente. Não. Um homem que é religioso, por ser religioso, tem que agir politicamente. É uma exigência do Evangelho. Essa neutralidade que alguns revestem de prudência, na verdade, nada mais é do que um silêncio diante daquilo que está dado. E aí Pedro Casaldáliga, Helder Câmara, Oscar Romero não aceitaram esse tipo de silêncio. Padre Leonardo, eu coloquei a figura do Padre Júlio Lancelotti para realçar as consequências desse compromisso que você falou. Você podia nos ajudar a recordar quais são essas consequências? A figura do Padre Júlio Lancelotti, que é bem conhecida nossa no Brasil, é uma figura que, por ter feito uma clara e concreta opção preferencial pelos pobres, gerou uma grande sorte de inimizades com muita gente. Muita gente que tem ideologias contrárias, ideologias políticas contrárias, muita gente que tem ideologias religiosas contrárias e muita gente que tem interesses econômicos, políticos contrários ao do Padre Júlio. Ora, a grande questão, na verdade, a meu ver, é o seguinte: no Antigo Testamento, os profetas tomavam posição claramente diante dos reis e diante dos sacerdotes. E aí eles são profundamente perseguidos. Tanto que Jesus vai dizer, ao povo da sua época: vocês honram os profetas, mas os pais de vocês mataram eles. Então, o próprio Jesus, quando falava, ele conseguia incomodar praticamente todos os grupos religiosos da época. Escribas, mestres da lei, saduceus, fariseus, e também incomodava o Império Romano. De modo que o processo de Jesus não é apenas um processo religioso, também é um processo político. E por mais que nós compreendamos que a morte de Jesus ela tenha um caráter salvífico, ou seja, na morte de Cristo todos nós fomos salvos do poder do pecado, este pecado que causou a sua morte é um pecado que tem estruturas na história, é um pecado que tem estruturas políticas, é um pecado que está enraizado na religião, nas religiões. Então, da mesma forma como os profetas foram perseguidos, Jesus foi perseguido, os nossos grandes santos foram perseguidos. E aí nós citamos antes também alguns dos nossos bispos, Helder Câmara, Evaristo Arnes, Santo Oscar Romero, foram perseguidos. Santo Oscar foi assassinado enquanto rezava a missa. Da mesma forma, o Padre Júlio sofre essa sorte de perseguições. E a grande questão, eu acho, que nós temos que prestar muita atenção a isso, é que a perseguição vem de fora e vem de dentro da igreja, ok? E isso não é uma coisa nova. Quando nós lemos a história dos nossos santos, os nossos santos foram perseguidos fora e dentro da instituição eclesiástica. Haja ver, por exemplo, o caso de Santo Oscar Romero, que foi canonizado mais de 30 anos depois da sua morte, porque havia interesses políticos internos à igreja, que estavam atrapalhando também a sua canonização. Então, eu acho que a grande questão é, o Padre Júlio Lancelotti faz um trabalho, esse trabalho incomoda muita gente. Como é que nós evitamos o trabalho do Padre Júlio? Destruindo o Padre Júlio. E aí começam as calúnias, começam as ofensas, começam as ameaças, e nós não sabemos onde isso vai parar. Nós rezamos para que não cheguem a fazer algo de mal contra ele. Agora, nós podemos garantir que isso não aconteça? Não podemos, porque a opção do Padre Júlio foi uma opção radical. Ele sabe das consequências da sua opção, como Jesus sabia das consequências da sua fidelidade ao envio do Pai. Padre, está muito bom acompanhar o seu pensamento, as suas respostas, mas a gente vai ter que ir para um breve intervalo. Daqui a pouco nós voltamos então para continuar conversando com o Padre Leonardo Lucian Dalosto. Até já! O que você faria por amor? Faria promessas?
abriria mão de si mesmo? Vamos falar sobre prova de amor, de alguém que por amor foi condenado e crucificado, morto e sepultado, mas que venceu a morte e ressuscitou, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Retribua o amor de quem doou a própria vida por você. Estamos de volta com o programa Parlatório. Hoje um programa especial com um único convidado. Estamos conversando com o padre Leonardo Lucian Dall'Osto, um jovem sacerdote que faz o seu doutorado de teologia em Roma. Nesse período eleitoral, se faz necessário aprofundar a questão da responsabilidade do voto. Gostaríamos que você nos ajudasse a refletir sobre o direito e o dever de votar. Comecemos pelo direito de votar. Isso significa exatamente o quê? Primeiro, eu acho que nós temos que lembrar que nós somos uma democracia, uma república jovem, né? Há pouco menos, temos agora o quê? 150 anos, nem isso de república, éramos uma monarquia. Então, não existe o direito de votar como nós compreendemos hoje, como não existia nem o direito de liberdade, né? Os negros eram escravizados no Brasil. Então, o direito de votar é uma conquista republicana que, de certa maneira, coloca nas mãos de cada um de nós uma pequena parcela da construção da democracia. Tá? Aqui o conceito de democracia, eu gosto de ilustrá-lo a partir da compreensão de Norberto Bobbio, que uma sociedade democrática é uma sociedade o mais justo possível para o maior número de pessoas possível, de preferência para todos. Uma sociedade mais igualitária. Isso seria uma sociedade democrática. E as instituições todas da sociedade democrática, todas deveriam estar girando ao redor do bem dos cidadãos, de cada um de nós. Okay? Então, quando nós temos o direito de votar, de escolher quem vai nos representar, porque a nossa democracia é representativa, nós estamos tendo a possibilidade de dizer assim, eu quero que esse cidadão aqui faça as decisões, tome as decisões em meu lugar. Okay? Esse é o direito. E é claro que esse direito ele está encharcado em ideologias, em interesses políticos, em interesses financeiros. Né? Talvez a grande questão nossa é saber como é um direito dos cristãos, qual deve ser o grande interesse ao exercer esse direito. Padre Luciano, há democracias sólidas que não obrigam o voto. Na nossa democracia, o voto é obrigatório. Então, como é que fica o dever de votar? É claro que em algumas democracias, como por exemplo mesmo aqui na Itália, não existe a obrigação do voto, né? Porque ele fica a cargo da consciência. E se faz muitas campanhas exatamente para chamar a consciência. Porque no momento em que eu simplesmente digo assim, não vou votar, ou vou votar nulo, ou voto em branco, o que eu acabo fazendo é deixando espaço para que outras pessoas que estão orquestrando seus interesses coloquem os seus candidatos. Então, no Brasil, o voto é obrigatório. Não sei se seria a melhor maneira de criar consciência, mas enfim, é o que temos. O grande ponto é, nós precisamos ter consciência de que o voto é a única possibilidade que nós temos de poder limpar a democracia, no sentido de dizer assim, ó, vamos colocar lá pessoas cujos interesses não sejam os seus interesses e não apenas os meus interesses, mas cujos interesses sejam os interesses da totalidade da sociedade. Como cristãos, isso é uma convicção pessoal de fé, mas é também algo que nós podemos alicerçar na doutrina da igreja. Como cristãos, o bem comum é o grande interesse. E como opção fundamental de Jesus, o bem comum é o grande
interesse, mas tem que passar pela opção preferencial de Jesus, que é a opção pelos excluídos. Então, uma democracia que não inclua as pessoas, que não respeite os direitos, que não acolha os sofredores e que não ame principalmente, preferencialmente os pobres, é uma democracia muito frágil, humanamente falando. Então, o meu dever de votar, ele tem que estar norteado pela ideia do bem comum, mas esse bem comum não pode ser o meu interesse ou o interesse do meu grupo ou do meu candidato. É o bem da sociedade toda. Especialmente tirando do chão aqueles que estão caídos no chão. Gostaríamos de uma palavra sua sobre o racismo. Uma expressão curiosa a gente encontra no seu perfil lá numa das redes sociais. Você escreveu assim: um racista em desconstrução. O que é isso? Eu nasci, padre, no interior do Rio Grande do Sul. Nós somos praticamente todos de origem ou italiana, ou alemães, ou poloneses, portugueses, enfim. Eu sempre imaginei que eu nunca teria dentro de mim o racismo, que não seria um traço pessoal meu, né? Agora, a minha forma mentes, a minha maneira de imaginar o mundo, eu fui descobrindo ela racista. Quando, por exemplo, eu me percebo a ver coisas do tipo assim: nossa, um médico negro, nossa, um juiz negro, nossa, um padre. Ora, se eu não tivesse essa estrutura mentes, se eu não tivesse essa forma de pensar introjetada, inconsciente, não consciente, mas introjetada em mim, essas coisas seriam normais. Ver um médico negro, um juiz negro, um padre negro, seria algo normal. Agora, eu fui percebendo isso em mim. E eu preciso fazer um trabalho para desconstruir isso em mim. Porque o racismo, ele está estruturado na cultura, isso é muito claro que ele está estruturado na cultura, ele tem raízes culturais, né? De modo que nós tenhamos pouquíssimas pessoas com poder, com autoridade, em altos cargos que sejam negros, apesar de a maior parte do nosso povo ser negra, mais de 50% da população é negra, então a metade do nosso povo, dos nossos dirigentes, deveriam ser negros. Não é o que acontece. Nós somos padres. O senhor sabe que não é um clero negro, mas deveria ser, já que nós somos a metade, eles são a metade do nosso povo. Então, esse racismo nós temos que desconstruir em nós mesmos. Temos que tomar consciência de que isso existe em nós e temos que começar a tirar para fora. Porque o racismo, na minha compreensão, é uma doença da cultura. Uma cultura adoecida é uma cultura preconceituosa. E isso a gente tem que expurgar, jogar para fora. Então, sim, eu sou um racista em desconstrução. E provavelmente até o final da vida eu vou ter que desconstruir preconceitos que recebi da cultura, que recebi do convívio, que fui recebendo e que fui absorvendo inconscientemente, mas que estão aqui. Eu tenho que desconstruir isso e a sociedade brasileira tem que expurgar, exorcizar, usando os termos nossos, né? Exorcizar o racismo, porque é uma doença cultural. Padre Leonardo, nós sempre encerramos nossas conversas aqui trazendo uma citação para ser comentada pelo nosso convidado. Eu busquei uma frase do filósofo católico francês Jacques Maritain, falecido em 1973. Ele diz assim, abre aspas, a tragédia das democracias modernas é que ainda não conseguiram alcançar a democracia. Fecha aspas. Bom, a democracia é um processo constante de construção. Nós nunca tivemos uma democracia plena. E eu diria assim, não sendo fatalista, mas por sermos humanos, nós nunca teremos uma democracia plena. Agora, não é porque a democracia não está funcionando que a gente tem que destruir a democracia e colocar outra coisa no lugar, né? Voltar à ditadura. Não. A democracia tem que ser aperfeiçoada. Como uma pessoa que está doente, a gente tem que curar a pessoa. A democracia também. Estamos em processo contínuo de construção. Eu, por minha compreensão de fé,
E como padre, acredito que o centro da democracia é o cuidado com o ser humano, com cada ser humano que existe. Não com o meu grupo de seres humanos, não com o grupo dos interesses iguais aos meus, mas com cada ser humano. A democracia existe para tornar-nos iguais no sentido de que somos todos humanos, apesar de sermos todos diferentes. Então, a democracia reconhece o conflito, as diferenças, mas tenta dar a todos as mesmas condições de vida. Isso é um processo contínuo. Nesse sentido, Maritain é perfeito, até porque Maritain era muito próximo a Paulo VI, que tinha toda essa visão muito social também da igreja, de uma igreja que se preocupava também com o seu próprio agir político no mundo. Padre Leonardo, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Padre Rafael. Obrigado também àqueles que nos acompanharam. Um grande abraço. Um abraço e um bom estudo para você aí em Roma. Eu agradeço também a você que acompanhou o programa de hoje aqui na TV Pai Eterno. Muito obrigado e até a próxima.